Olá, vamos continuar o estudo nesta semana. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, cuidado, pela tua palavra, muito obrigado por nos ensinares nos teus mandamentos. Continua conosco ao meditarmos a respeito deles e aprendermos mais de ti. Seja o nosso professor agora, eu que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos, continuando nosso estudo, vamos entrar na parte de Provérbios agora, a respeito dos mandamentos. Do mandamento, palavra mandamento, mitzvah. Provérbios 2:1. Nós lemos o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aí vem todas essas questões até o verso 12, mais ou menos. E todo o capítulo, na verdade, ele vai colocar. Então, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os teus mandamentos, ele vai falar para fazer isso, aquilo, aí o verso 5. Provérbios 2:5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então vejam só que aceitar as palavras de Deus e esconder o que os mandamentos dele conosco vai nos fazer entender o temor do Senhor, vai nos guiar a ouvir as palavras de Jesus, que é a sabedoria, ficar atentos, né? E o nosso pensamento, o nosso entendimento vão estar inclinados para essa direção. E clamaremos por conhecimento e por inteligência, e alçaremos a voz com a prata dos carmos, tesouros escondidos. Então, colocar nosso empenho nisso. Nossa sabedoria, nossa força para a sabedoria que Deus já nos deu, né, para a aquisição de mais sabedoria na fonte, que é Jesus. Então esse é o princípio aqui, Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então a guarda dos mandamentos deve ser a partir do coração, não deve ser algo meramente exterior. E os mandamentos, como nós já vimos aqui, o amor. O amor de Deus, o amor a Deus, ao próximo. E quando nós amamos no coração, o amar exteriormente, o fazer as obras se tornar algo natural, não forçado, não fingido. E será uma bênção. E quando não é, a partir do coração, não é para a glória de Deus. Então, nós precisamos buscar ser interiormente no coração, nossa mente, ser transformados no interior, sendo pessoas diferentes, tendo a mente de Cristo, o coração de Cristo. Aí, então, fazer, sem ser, o fazer corrompido por princípios errados do coração, por motivos errados, egoístas. Provérbios 4:4 e também 4:4. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Novamente, guardar os mandamentos no coração resultará em vida. Provérbios 6, verso 23, nós lemos assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são os caminhos da vida. Veja só, o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Assim que a lei de Deus, que é o seu amor, ela é luz, Deus é amor, Deus é luz, então a gente consegue uma igualdade. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. 1 João 1:5 diz que Deus é luz. E aqui diz que a lei é luz. Bom, se a lei é luz, Deus é amor. Romanos, inclusive, capítulo 10. Capítulo 13, na verdade, diz que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, verso 10, se não me engano. Então, Deus é revelado na sua lei. Há uma igualdade. Então, a luz é um símbolo da lei. A luz nos ensina a respeito de Deus, porque Deus é luz. Mesmo a luz física, Deus é uma luz impenetrável. A luz que ninguém jamais viu. É uma densidade, é uma quantidade, é uma qualidade de luz que nunca nenhum mortal conseguiu ver. E nem mesmo os anjos conseguem penetrar profundamente. Somente Deus sabe
todas as coisas, né, e penetra todas as profundezas. O Espírito de Deus também penetra, e Jesus também. E aí, exatamente, ó, Romanos 13, 9 e 10. Cumprimento da lei, ó, verso 10 ali. Então, Provérbios 6, 23, coloca: o mandamento é lâmpada, é lei, é luz. E o que? As repreensões da correção são o caminho da vida. Para vivermos, devemos guardar os mandamentos. Os mandamentos vão nos repreender muitas vezes, vão dizer: você está errado nisso, arrependa-se. E aí, se nós ouvirmos essa repreensão e mudarmos a nossa atitude pela graça de Deus, seremos salvos. Amém? Provérbios agora 7, 1 e 2. Lemos assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Guardar as palavras de Deus e esconder de nós os mandamentos de Deus. E aí, novamente, querido, a minha lei como a menina dos teus olhos. A palavra, a lei e os mandamentos agora. Como nós já vimos antes, naquele texto, de guardar o mandamento que estamos estudando, né? O guardar os mandamentos aqui coloca como a menina dos teus olhos. Esse é um verso muito importante que a gente já meditou, como a pupila, um local muito sensível. Devemos proteger um local importante, uma função importantíssima. Sem a visão, as coisas ficam muito mais difíceis e limitadas. Então devemos ter esse cuidado com a lei de Deus como um dos mais importantes meios de acessarmos o mundo, de vermos, enxergarmos e compreendermos as coisas. E a respeito disso de ver, de enxergar, dos olhos, se Deus quiser vai ser uma dos próximos tópicos de estudo. Agora, Provérbios 10, 8. Lemos assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Veja só, então quando no meu coração eu sou sábio, tenho Jesus, eu aceito os mandamentos, eu não vou ir contra os mandamentos de Deus, eu vou aceitar. Mas o insensato de lábios, veja só, então o insensato de lábios, ele não tem a Cristo no coração. Então a gente fica falando coisas que não estão conectadas ou embasadas no conhecimento de Cristo. E se não tem a Cristo, nós não temos a Cristo na nossa mente, na nossa palavra, no nosso coração, né, e no nosso falar, nós seremos insensatos e ficaremos transtornados. É o resultado. Não é bom. Deixemos o caminho da insensatez. Provérbios 13, 13 agora. Nós lemos assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou seja, teme aqui é colocado num contraste com desprezar. Ou seja, o oposto. Então, desprezar eu não dou bola, mas o temer eu ouço, eu tenho respeito, eu tenho reverência, eu presto atenção, eu acolho, eu dou ouvidos. E haverá recompensa para isso. Provérbios 19, 16 agora. Né? Vamos assim: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Bem claro. Então guardemos o mandamento e a nossa alma será guardada e seremos salvos. E guardar o mandamento no coração é somente Deus que pode efetuar essa transformação. Nós não conseguimos guardar o mandamento por nós mesmos. E a exigência de Deus é muito alta. Mas Ele nos habilita, Ele nos dá a força e nos transforma e nos faz completos nele. Então é Ele que faz essas boas obras em nós, porque Ele, reproduzindo em nós aqui, cumpre a lei. Não somos nós somos maus, pecaminosos. Mas quando Ele vive em nós, aí não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Como Gálatas 2:20. Agora vamos lá. Eclesiastes 8:5, próximo livro, né? Eclesiastes 8:5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então, se nós guardarmos o mandamento, seremos livrados do mal, não experimentaremos o mal. Mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, serão para um propósito bom. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então, a guarda dos mandamentos nos faz sábios, que a presença de Cristo é a única que habilita-nos a guardar os mandamentos e vai fazer com que nós temos o discernimento, entendimento, né, do tempo, em que tempo estamos vivendo.
e do juízo, o juízo que está acontecendo. Se nós não temos isso, nós não sabemos, não entendemos o juízo. Precisamos de Jesus, da sabedoria e da obediência aos mandamentos, às leis de Deus, para entendermos o tempo e o juízo. Isso mesmo. E agora, 12:13, Eclesiastes 12:13. Lemos assim: de tudo que se tem ouvido, o fim, ou a finalidade, a conclusão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, temer a Deus e guardar os mandamentos, conexão novamente entre um e outro. Esse é o dever de todo homem, todo ser humano. E agora nós temos alguns versos em Isaías, alguns em Jeremias e um em Daniel, e aí acabamos a parte dos mandamentos. Isaías 29:13, nós lemos assim. Vamos lá, 3, 2, 1, Isaías 29:13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens e em que foi instruído. Foram ensinados a fazer um monte de coisas, mandamentos de homens, que não foi o que Deus pediu. E esse era o temor. Então o temor está exatamente conectado à guarda dos mandamentos. Só que esse temor não era do coração, não era para a glória de Deus, não estava embasado nos mandamentos de Deus, mas em mandamentos de homens. E Jesus cita isso e vai contra isso lá em Marcos capítulo 7. Então vejam lá depois, é bem interessante. Agora, Isaías 48:16 ao 19. Vamos lá, Isaías 48, versos 16 ao 19. Nós lemos assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali. Em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como a das ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Essa é a promessa de Deus. A paz é resultado da guarda dos mandamentos, dado ouvido aos mandamentos de Deus. Ele é que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Amém. E o Espírito de Deus está conectado a esta obra. A função dele é nos guiar. Estar aqui conosco. Jeremias agora, capítulo 35, dos versos... em um só capítulo nós vamos ler alguns versos, 3 versos. Jeremias capítulo 35, primeiramente o verso 14. Jeremias 35, 14. Nós lemos assim: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Olha só, contraste que Deus coloca. E agora os versos 18 e 19. Qual foi o mandamento, né? E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Até hoje ainda existem os recabitas. Perdão, não foi esse o contexto ali. O verso não beberam até esse dia, o verso 14 nós lemos exatamente isso. Ele falou, o verso 5 e 6 coloca que o mandamento deles é nunca bebam vinho, nunca jamais. Jonadab falou para os descendentes dele, os recabitas descendentes de Jonadab, eles seguiram esse mandamento. E Deus coloca essa fidelidade deles como algo louvável e coloca em um contraste, né? Povo de Israel, vocês não ouvem os meus mandamentos. Sejam como eles, os recabitas, e ouçam. E aí ele coloca uma bênção sobre os recabitas. E agora o último verso, Daniel 9:4. Nós lemos assim:
E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Amar a Deus e guardar os seus mandamentos está conectado. É somente por amor genuíno a Deus que podemos guardar os seus mandamentos e Deus mantém a sua aliança e a sua misericórdia para com aqueles que assim fazem. Que façamos isso. Oremos para encerrar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor. Ensina-nos na tua palavra, guia-nos a ter a tua lei no nosso coração e a seguir-te aonde quer que fores. Seja o nosso professor. A cada momento te busquemos. Ensina-nos a orar, a clamar e andar na tua presença. E sejamos perfeitos como Deus é perfeito, na entrega, no amor, no serviço. Tendo a Cristo no nosso coração, é Ele que nos faz perfeitos e nos faz amar de coração e aguardar os teus mandamentos, não por obras, não porque eu tenho a força e eu tenho agora mérito por isso, não. Mas porque é Cristo que está efetuando tanto querer como o realizar em mim. Em nome de Jesus, sabe? O Espírito Santo esteja guiando a cada um. Um abraço a todos.